Olá amigo, mais um vídeo aqui com o receiver Sansui G9000. Receiver Monster. Hoje eu quero conversar contigo sobre a potência de um equipamento desse. Então a gente teve pouco acesso às coisas da nossa indústria nos anos 70, nos anos 80, e menos ainda acesso a esse tipo de equipamento, que eram equipamentos high-end a nível mundial. Então a gente tem aqui um conhecimento sobre os nossos aparelhos, sobre o A1. Eu fiz todo um estudo sobre potência, velocidade desse nosso melhor power clássico nacional, que foi o Gradiente Model A1. Então tem tudo isso na minha playlist, qual foi o melhor amplificador de potência clássico nacional. Agora eu quero fazer um paralelo entre um amplificador nacional e suas medições, suas especificações, e um equipamento importado japonês e suas especificações. Então aqui tem a ficha técnica do Gradiente Model A1. A nível de Brasil, esse manual aqui do Gradiente Model A1 é muito bom, muito bem feito, mas a nível mundial a gente percebe que os manuais de serviço e de usuário dos equipamentos japoneses são primorosos. Então eu vou fazer um paralelo aqui entre esses dois equipamentos, tá? É difícil acontecer para um equipamento japonês esse tipo de erro aqui de informar o peso errado. O Gradiente Model A1 informa o slew rate, a velocidade, o tempo de resposta de transientes, que é o tempo de subida. Muito bom, eu cheguei a valores bem aproximados. Aqui onde é 1,3 microsegundos eu cheguei a 1,4, e aqui onde o slew rate é 80 eu cheguei a 68. Muito bom para um equipamento brasileiro. Os outros, praticamente todos que eu conheço, são bem mais lentos do que o Gradiente Model A1. Então o nosso Gradiente Model A1 é um dos equipamentos mais rápidos e mais fiéis, se não é ele é um dos mais, porque pelo menos dos clássicos ele é o melhor amplificador. O que eu quero falar hoje é sobre a potência. Aqui o manual da Gradiente mostra várias potências aqui, e a gente vai comparar isso com as especificações de equipamento japonês do Sansui G9000. Então aqui a gente tem uma especificação de potência em 8 ohms. Vamos trabalhar só em 8 ohms para facilitar tudo. Em 8 ohms eles especificam que o aparelho entrega mínimo de 200 watts por canal entre 20 Hz e 20 kHz com não mais de 0,03%. Isso é excelente, uma especificação muito nobre que eles colocaram aqui. Eles trazem aqui para 4 ohms, aumenta um pouquinho a distorção, e eles trazem aqui com sinal contínuo também uma distorção de até 0,05%, tá? Então eles falam aqui que são em 8 ohms 420 watts é os dois canais, então são 210 watts, certo? Eu cheguei bem perto aqui, 205, só que foi uma distorção acima, tá? Então é próximo, tá? Não tem muito problema, é próximo. 420 divididos por 2 dá 210, o que é bem próximo do 205, só que além de eu achar um pouco mais baixa a potência, já estava entrando em 0,1% de ceifamento.
Então a gente vai fazer o seguinte, vamos medir a potência, vamos estipular uma distorção e vamos ver nos dois equipamentos o quanto que ele entrega de potência. Para o Gradiente Model A1 eu já fiz essa medição há um tempo atrás, está na playlist sobre o Gradiente Model A1, talvez eu deixe um card aí. Eu consegui chegar em 205 mais 205 watts com distorção de 0,1% com alimentação de 120 volts. Então minha proposta hoje é pegar aqui o Sansui G9000, que ele tem aqui uma especificação de potência aqui nessa parte aqui é o manual de serviço, tá? Aqui ele está falando que ele entrega no mínimo 160 watts com não mais de 0,03%, tá? Em 8 ohms e em 4 ohms. E aqui num outro folder que eu encontrei dele tem mais especificações de potência que interessam mais pra gente, porque essa aqui é de 20 a 20 kHz e a gente quer medir agora com frequência contínua, que nem está aqui no manual do A1, ó, 1 kHz, então uma frequência contínua, não uma faixa de frequências que nem está aqui em cima. Tá. Então aqui, ó, esse folder da Sansui diz que ele chega a 190 watts em 4 ohms, com menos do que essa distorção aqui, 0,02, e que ele chega em 175 watts em 8 ohms, com menos do que isso aqui. Tá? Como aqui eu tenho geradores que tem um pouquinho de distorção, que é deles mesmo, eu vou adotar outro número, eu vou adotar 0,1%, que aí a gente sabe que quando a gente chega nessa quantidade, a gente sabe que é a distorção de ceifamento do próprio equipamento. Que nem aqui do Gradiente Model A1, eu fui subindo o sinal de entrada até que ele ceifou em 0,1%. Aí eu medi a potência. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com o G9000. Tá? Então eu tenho ligado aqui os aparelhos na saída dele. Aqui está chegando o sinal do computador, 1 kHz. E eu vou medir aqui a tensão de rede. Nesse momento está 124 volts, mas vai baixar quando eu aumentar ali a potência. E eu vou liberar aqui a chave mute, ele está ligado. Vou liberar aqui a chave mute e a gente vai ver quantos volts a gente consegue na saída dele com 0,1% de distorção. O medidor de distorção já está preparado aqui, já está na escala certa. Então eu vou ajustar aqui o knob até obter ali perto de 0,1%. Bom, acabei demorando bastante para acertar aí o 0,1%. Tá, então fiz esse cortezinho para poder não perder muito tempo aqui no vídeo. Então aqui estão as tensões, ó, de saída 42.6 e 42.4. Então aí temos o equipamento entregando, deixa eu anotar antes que eu esqueça, 42,6 volts e 42,4 volts. Então um canal é normal ter uma pequena diferencinha, né? Então vamos calcular aqui, vamos fazer uma tensão média aqui. Vamos colocar aqui no meio 42,5 volts. Vamos calcular a potência em 8 ohms. Deixa eu ver uma coisa. A tensão aqui está em 122 volts, um pouquinho acima do que deveria. Tá 2 volts acima, mas é bem pouca diferença. A gente, mesmo assim vai conseguir ter uma noção. 42 pontos. Vou colocar menor então aqui, ó. Em função dessa tensão aqui de 2 volts a mais, vamos colocar a menor tensão aqui. 42,4 ao quadrado divididos por 8 ohms. Então a gente tem aí 225 watts.
tá? Saindo do equipamento. 225 watts com distorção de ceifamento. Isso aqui é o ceifamento, né? Tá ceifando ali, a onda tá no limiar do ceifamento. Então a gente entrou 0,1% ali, tá? Se eu quisesse eu poderia entrar mais. Então digamos eu vou colocar aqui na escala de 3, tá? E vou entrar mais no ceifamento, ó. Então aí eu tô chegando agora em quase 10% de distorção, ó. Escala de 10 tá em 9% de distorção. Aí a onda fica assim, ó. Então existe a potência. A gente tem que determinar qual o ceifamento que a gente quer atingir para medir a potência, né? Então se eu quero medir um ceifamento de 1% aqui, ó, aí eu vou diminuindo aqui o knob até chegar no 1%. Aqui eu meço as tensões de saída e calculo a potência, né? Mas eu quis fazer em 0,1%, porque a medição do A1 foi em 0,1%. Então aí a gente chegou aqui nessa potência com 0,1%. A gente entrou 0,1% na distorção, porque a distorção de trabalho desse equipamento é essa aqui, ó. Essa é a distorção de trabalho. Essa aqui é a distorção que eu estou adotando para fazer a medição da potência máxima. Eu tenho que determinar um ponto da potência máxima, um ponto de distorção da potência máxima. Todo amplificador que existe, se a gente forçar ele, ele vai a 10% de distorção. Então a onda começa a ficar quadrada, ele vai a 10%. A gente vai aumentando. Então a gente tem que determinar qual nível de distorção que a gente quer fazer a medição. Se é com 10%, se é com 3%, se é com 1%, né, que aí fica um leve limiar do ceifamento. Então para a gente ter certeza de uma potência, a gente precisa do medidor de distorção. Sem ele, não tem como a gente determinar que potência tem um aparelho. A gente tem que informar uma distorção e parar ali, né? Eu quero parar, que nem aqui, ó, no manual do G9000, eles pararam em 0,02% de distorção e mediram a potência nesse nível aqui. Notem que esse nível aqui é o mesmo ali de cima, tá? Só que aqui eles mediram em toda a faixa, mediram no 20, no 30, até o 20.000. Então eles fizeram um levantamento da curva de distorção do equipamento. E aqui eles mediram com frequência fixa e só foram até 0,02%. Então o aparelho entrega essas potências aqui. Ele acima, quer dizer, abaixo disso aqui, a distorção dele é essa. Se a gente passar daqui, essa distorção aqui vai subir, né? Então é mais ou menos assim que a gente mede a potência. Bom, então a gente vê aqui que o Sansui G9000 supera o gradiente Model A1 em uma distorção de 0,1%. Então, quando a distorção de ceifamento chega em 0,1%, o gradiente Model A1 está entregando 205 mais 205 watts. E o G9000, que é um aparelho conhecidamente fornecido e vendido como 160 watts, ou seja, 160 mais 160, ele consegue superar a potência do gradiente Model A1 em 8 ohms, tá? Em 8 ohms. Ele supera a potência do Model A1, mesmo aqui no papel ele parecendo ser mais fraco do que o Model A1. O Model A1 vem como um aparelho de 200 mais 200 watts. Ele é vendido como 200 mais 200 watts. E o G9000 foi conhecido como um aparelho de 160 mais 160 watts. Percebam a superioridade nas informações, no mínimo que o aparelho entrega
no conceito dos japoneses, tá? Então, quando a gente comprava um equipamento japonês, ele entregava bem mais do que o manual dizia. Essa é a grande diferença dos equipamentos japoneses. Eles entregam, eles são melhores do que o que está aqui no papel. O A1, ele está no limiar do que está no papel. Algumas coisas ele supera, né? Mas outras coisas, ó, ele superou, por exemplo, o sinal ruído, mas a velocidade ele não superou, tá? Então algumas coisas ele supera, mas outras não. E geralmente os equipamentos japoneses dos anos 70, tá? Dos anos 80 não dá para confiar muito no manual. Então dos anos 70, os equipamentos japoneses, Marantz, Pioneer, era um conceito de época entregar bem mais do que estava no manual. Tá? Então aqui, ó, outra coisa que a gente pode medir, G9000, a gente pode medir uma outra hora o slew rate e o rise time. É o mesmo do gradiente Model A1. O gradiente Model A1 informa a mesma coisa, ó, 80 volts por microsegundos, ó, 80 volts por microsegundos e 1,3 microsegundos. 1,3 é mais rápido do que 1,4. Então a gradiente especificou 1,3, mas o aparelho mediu 1,4. Aqui a Sansui está dizendo que é 1,4. Dá para fazer esse teste aqui no Sansui G9000. Tá? Então, de repente, futuramente aí eu trago as medições de velocidade do Sansui G9000. Então é isso aí, só para mostrar a diferença, que equipamentos japoneses são melhores do que o que está no manual. E geralmente não é muito pouca coisa, eles são bem melhores do que está no manual. Tá? Então é isso aí, um abraço.